Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Varejo On. Entrando em 2026 com o pé direito mais uma vez, eu trago hoje o Eduardo Souza, da Patrícia Bonaldi, da Patbo. Quero te agradecer pela presença, falar que é um prazer estar aqui com você. Bom dia, Paulo. Bom dia, pessoal. Bom, primeiro, eu que agradeço o convite. É um prazer enorme estar aqui com você. A gente que troca tantas figurinhas no dia a dia, vem falando sobre varejo há tanto tempo. Conta um pouquinho tua trajetória dentro de marca. Só tem marca pequenininha, mas conta pra gente a tua trajetória dentro das marcas. Legal. Eu acho que um bom ponto. Acho que o CRO, ele acaba se diferenciando um pouco de um Commercial Officer mais, padrão ou Marketing Officer, porque ele acaba tendo, de fato, um viés mais analítico na atuação. Eu acho que isso é uma coisa que pode diferenciar mesmo. E acho que a minha trajetória, ela vem muito por aí, né? Uma carreira bastante analítica. Eu comecei trabalhando em consultoria. Você foi consultor também. Trabalhei em consultoria com foco em logística e supply chain. Então, uma consultoria bem analítica, trabalhando com otimização de redes logísticas. Passei depois pela Natura, onde trabalhei com inovação ainda dentro da área de logística, trabalhando num plano de crescimento lá dentro. Depois migrei minha carreira para CRM. Legal. Então foi a minha porta de entrada, eu falo, dentro do marketing, mas com um viés bastante analítico, né? Porque o CRM, na sua essência, é um marketing mais analítico, é um marketing que considera muito uso de dados, muito uso de segmentações, para se relacionar com o cliente de uma forma mais assertiva e buscando resultado nessa relação, né? O resultado ganha-ganha, né? De preferência para o cliente e para a empresa. Depois passei por experiências de gerir marketing de uma forma um pouco mais tradicional, né? Com criação de branding, comunicação, ainda dentro da Natura, cuidando de um produto que era um serviço, né? Eu falo que eu cuidava do marketing da consultora da Natura. Não era o marketing de um cosmético ou de uma maquiagem, mas do canal. Do canal mesmo. Do canal. E a gente tá falando de um canal poderoso, né? Exato. E eram 1 milhão de consultoras, né? 1 milhão de consultoras. Naquela época. Que produto tem esse tipo de venda por mês, né? E a ideia era se comunicar com esse canal e criar valor para esse canal, né? Através desse marketing que a gente cuidava, dessa proposta de valor na época. Depois fui para Evino, né? Então, mercado eletrônico, né? Nova economia, só e-commerce naquela época. Conta pra gente Evino, que às vezes as pessoas não associam o nome Evino. E-commerce de vinhos. Perfeito. Né? Uma marca de vinhos que basicamente, né, importa vinhos de todo lugar do mundo, mas muito forte da Europa, e distribui através do e-commerce aplicativo aqui no Brasil. Né, tanto por assinatura quanto por venda, né, flash sales, que a gente falava lá na época. E dentro da Evino eu tive uma carreira que começou em operações, então fui cuidar de toda a cadeia de distribuição, armazenagem, estoque, cuidava do saque, cuidava do atendimento ao cliente também naquela época e cuidava do BI analítico. Não o BI infraestrutura de dados, mas o BI analítico, né? Como que eu usava as informações da empresa para criar inteligência para o negócio. Então, apoiava muito o time do marketing na época com o BI analítico. Depois, saí de operações, fui para o marketing, assumi a posição de CMO. Fiquei 2 anos como CMO e dentro do e-commerce, né? Era uma startup já passada um pouquinho do ponto, né? Eu digo que era uma startup porque a gente tinha uma filosofia de trabalho de startup. Mas já era grande, né? Mas já era uma empresa com faturamento já acima de uma startup padrão. E lá dentro do marketing eu cuidava de 360, assim, a gente não tinha agência, então cuidava desde o branding, PR, pricing, forecast, CRE. E a Evino deu um grande boom, né? Ela deu uma grande mudada no mercado de consumo de vinhos. Acho que ela pegou não só uma trend muito boa, mas um momento em que ela era a opção cool, rápida, digital, para os amantes de vinho, né? Eu acho que a pandemia foi exatamente isso, né? A empresa estava pronta, a pandemia chegou e aí foi aquele... E a galera foi beber em casa e a empresa estava preparada para atender. Isso é legal, hein? Foi um momento difícil, porque
tudo parou, né? A cadeia de suprimentos parou. Eu lembro da gente discutindo, será que a gente vai ter vinho para vender, né? Então, como é que a gente estabeleceu os contatos com a Europa, com os nossos principais fornecedores, para manter a cadeia para a necessidade que pintava ali, que logo nas primeiras 4 semanas, no começo era uma grande dúvida, como qualquer empresa, o que vai acontecer. Mas logo nas primeiras 3 semanas a gente já viu que o negócio ia ser forte, né? E aí tivemos que fazer um bom trabalho de cadeia de abastecimento, enfim. Mas aí fiquei como CMO, depois como co-CEO, né? Dividindo com um dos fundadores a operação, a gestão da operação do e-commerce como um todo, né? Então, cuidando também um pouco mais da agenda de tecnologia e da agenda de RH e finanças da empresa, né? De uma forma geral. E aí, nesse momento, a gente comprou, né, ali a Gran Cru, teve um M&A, né, que eu participei bastante ali desse processo. E pós-M&A eu fiquei como um diretor da unidade de negócios digitais. Perfeito. Passou a ser um grupo com 3 canais bem estabelecidos. Então, tinha o digital, que representava alguma coisa, 60% do faturamento. Mesmo do grupo inteiro? Do grupo inteiro, exato. Tá, ele superava as lojas da Gran Cru. Isso, aí eu cuidava das 2 marcas, né? Dos aplicativos, das modalidades digitais diversas, né? Marketplace, aplicativos, sites, parcerias, tudo do ecossistema digital. E aí tinha as outras 2 business units ali com o varejo, que eram principalmente as lojas da Gran Cru. E tinha o atacado. A Gran Cru já tinha uma presença no atacado, né, mais forte, especialmente com restaurantes, etc. E aí, depois de 1 ano e meio de integração de empresas, muitas mudanças, cultura, eu fui para a Vivara, né, fazer um trabalho parecido, cuidar da BU ali de negócios digitais, né, como um diretor de digital e-commerce. E foi o momento que a gente teve a primeira interação, a gente se conheceu, né? Foi o momento que a gente se conheceu. E ali eu cuidava tanto do e-commerce, mas eu cuidava do CRM Omnichannel, então CRM global, né? Vivara Home. Vivara Home, exatamente. Usava o Vivara Home na mão das vendedoras. Então, junto lá com a Vivi, na época, a gente cuidava da estratégia e operação do Vivara Home, os 2 juntos. E aí, depois, passado um tempo, acabei assumindo o saque, né, da empresa. E o saque da empresa é uma área muito importante lá dentro. Exato, né? Exatamente. Porque é um cliente exigente, né? A qualidade importa muito, então produto caro, né? Valor agregado alto. E aí acabei assumindo o marketing mais para o final da trajetória. E quando saí de lá, conheci a Patrícia e o Luiz, né? Muitos não sabem, mas a Patrícia, a Patibô, né? Foi fundada por um casal, né? A Patrícia Bonaldi e o Luiz. Que há 20 anos atrás lá se conheceram na faculdade, né? Depois de fazerem uma viagem juntos para o Japão, passarem um tempo lá, decidiram investir nesse negócio, uma vez que a Patrícia, né, tinha uma grande paixão pela moda, entendia que era ali o caminho de realização e conquista que ela tinha, né? E junto o Luiz apoiou e apostou, e aí a marca, né, chegou onde chegou e estamos aqui. Poxa, e você, dos profissionais, dos executivos que eu conheço, que hoje atuam no varejo em cadeias que decidem, né, as cadeiras de poder dentro do varejo, de marcas como a Patibô, você fez uma carreira totalmente inversa. Não sei se você sabe disso. Você começa de onde as pessoas hoje têm mais dificuldade, que é começar dos dados, do pragmatismo. Porque quem trabalha no varejo começou muito possivelmente no chão de loja. De alguma maneira, começou dentro de uma estrutura de varejo e foi crescendo no varejo. Você não, você vê um caminho totalmente inverso. Consultoria, um lado muito mais pragmático, supply chain, dados, avançando CRM, marketing digital para agora ver o todo. E é muito legal ver essa trajetória, porque é uma trajetória diferente, completamente diferente da minha, por exemplo. Comecei no chão de loja e fui adquirindo essas habilidades, mas você vem com esse lado pragmático muito forte já. O que isso te ajuda hoje como CRO? Boa. Eu vou começar pelo outro lado da moeda, que assim, brincadeiras à parte, por essa trajetória, muitas vezes eu já tive que enfrentar a situação, mas você não sabe o que acontece no chão da loja. Essa pergunta, né? É fácil. Então, assim, as pessoas vão me conhecendo, né, pelo meu perfil mais pragmático, né, de lidar com os problemas e organizar soluções, mas você não sabe como é que acontece no chão de loja. Então,
foi muito importante ao longo dessa trajetória também, né? Até lá no comecinho, lá quando na época de Natura ainda, né? De conversar muito com consultoras. Depois, quando passei para a Gran Cru, conhecer o sistema dos franqueados, como as coisas funcionavam, ir à loja para entender como funcionava a omnicanalidade. Depois na Vivara, a mesma coisa. Na Vivara tinha uns programas de incentivo que os executivos tinham que passar dia em loja. Então, estava lá na véspera do Natal, vendo como a venda acontecia, ajudando as vendedoras. E agora na Patibô não é diferente, né? Tem que ir à loja com alguma frequência. Mas é curioso porque vira e mexe e acontece isso, né? Mas passado esse obstáculo, né? E mostrando que eu conheço, sim, um pouco de loja. Óbvio que eu não vou conhecer na mesma intensidade que você, que viveu a vida inteira, né? Começou por lá e até hoje, mesmo que de outra forma, tá ali muito presente na dinâmica da loja, mas transposta essa barreira, o lado, como você diz, pragmático, mas o lado mais sistêmico, né? E analítico da coisa, me ajuda muito a encontrar soluções que muitas vezes não estão à vista daquele que está imerso na operação. Perfeito. Eu acho que esse é o lado, a beleza da coisa, né? A complementariedade. É como é que quem está ali imerso na operação pode trazer inputs que, por mais que sejam mais qualitativos para que a gente possa discutir, como é que eu posso trazer o analítico, mas o analítico ele tem que também, Paulo, esse é um ponto importante, ele não pode ser um número pelo número, é o analítico que representa a sua operação. Então é muito importante também para qualquer profissional que está aí, né, começando, né, eu gosto sempre de falar isso, que vai trazer um olhar analítico para a gestão, o analítico tem que estar apropriado ao modelo de negócio. Porque também não adianta eu ficar falando com o pessoal, né, da loja para falar, vamos traçar uma solução para aumentar as nossas vendas, sem trazer indicadores que sejam apropriados para aquela operação, sem trazer completo entendimento, mesmo que através dos números, para a gente buscar uma solução. Então, eu diria que a minha facilidade mora aí, em colocar os números de forma apropriada e fazer uma boa leitura de números para buscar soluções, né? Com o conhecimento do negócio e agregando outras visões, que podem ser de quem está lá na operação, de uma forma mais qualitativa, que vai falar assim, não, mas isso não vai funcionar. E aí a gente vai tentar adequar uma ideia para o que vai funcionar. Seja feedbacks de clientes, né? Que muitas vezes também temos que considerar, ou a maioria das vezes a gente tem que considerar, mesmo que através das vendedoras, mas trazer o feedback do cliente para a discussão e para a tomada de decisão. Então, acho que é um pouco sobre isso, né? O olhar do todo para buscar soluções. E eu acho muito bacana a tua posição hoje de CRO, porque hoje, dialogando, entrando em várias operações, eu ainda vejo briga de canais. E assim... E todo mundo, no final do dia, eu já fui executivo de grande corporação, você também, todo mundo no final do dia quer que a sua BU seja destaque, você quer garantir mais representatividade para a sua BU, você tem metas, você tem OKRs ali para poder bater, então você vai pensar primeiro no seu negócio, mas o CRO ele não pensa em uma BU, ele pensa em tudo, né? Ele tá ali, a meta geral é dele, né? A meta da empresa é dele, a meta de receita da empresa é dele. Como você vê isso ainda no mercado brasileiro, né? Passando também por grandes corporações, indo agora para uma corporação menor, mas já com essa visão do todo. O que você vê aí? Quais são os ganhos aí para o mercado brasileiro em ter um CRO dentro das suas operações? Um ótimo ponto, porque a gente ainda convive, né, com muitos executivos que cuidam de parte, né, do faturamento ou do P&L, né? E é muito comum, né, em conversas, né, e trocas com executivos de mercado, a gente vê conflitos ali por exemplo, como é que está sendo a divisão do estoque? Exato. Né? Como é que está a questão do pricing, né? O preço que é mais barato aqui, a promoção que só acontece naquele canal e não acontece no outro. Então, ainda é muito comum ver isso e eu entendo as dificuldades, especialmente em empresas maiores, né? Em ter que construir algumas regras para que a própria operação se sustente. Perfeito. Né? Por outro lado, eu ainda vejo muita teimosia, né? E um olhar um pouco de passado na busca de como resolver essas questões que sejam operacionais, mas sob a perspectiva da venda, né? Sob a perspectiva do cliente, que é o real impactado por essas regras que você cria entre canal. O impactado, no fim, é o cliente. E cada vez mais, Paulo, e assim como a gente pensa na Patibô, já dizendo de o que eu acho que é um dos pilares fortes da Patibô, a omnicanalidade é importante, né? Então,
E isso em especial no mercado que a gente está, que é um mercado de luxo. Então, o preço é o mesmo, né? O preço que a gente pratica nas nossas lojas é o mesmo preço que a gente pratica no nosso e-commerce, que é o mesmo preço que a gente recomenda e, de alguma forma, fiscaliza que seja praticado no atacado, né? As promoções, quando acontecem, são as mesmas. Os itens que vão para outlet são os mesmos. Então, a gente tem todo um arcabouço de políticas que, quando a gente se coloca no lugar do cliente, a decisão de comprar em um canal ou outro não deveria ser o preço ou a indisponibilidade do estoque. Deveria ser aquele canal por onde ele quer comprar mesmo. Se hoje eu quero comprar pelo e-commerce, eu quero comprar pelo e-commerce. Inclusive, uma coisa, a gente fala, quem é dono do nosso estoque hoje é o cliente. Quem decide a jornada é o cliente também. E quando a gente vai para uma dinâmica de loja, né? Eu também gosto de falar muito com as nossas vendedoras, gerentes, que assim, elas não são donas do cliente, né? O famoso encarteiramento. Boa, quero entender isso. Tá. Elas não são donas do cliente. O cliente, quem gere a relação com o cliente na última instância é a marca. Não é o canal, não é a vendedora. Agora, ela tem sim o papel, enquanto alguém que está se relacionando com o cliente que quer comprar naquele canal, de assumir aquela relação e tratar aquele cliente como dela. Só que é diferente tratar o cliente como dela do se sentir dona do cliente e a empresa fica amarrada de uma forma que daqui a pouco o CRM não pode mandar um e-mail para o cliente porque aquele cliente é da vendedora. E isso você tocou num tema que o mercado de luxo tem um ponto aí de atenção, porque você tocou num tema importantíssimo. As vendedoras, principalmente os vendedores mais antigos, que têm uma base consolidada, a gente sabe que eles conseguem trazer um faturamento para a marca importante. Eles realmente são muito reativos a qualquer ação que eu faça. Sim, e eles são mesmo, porque é quase que eles têm um ativo deles, mas no momento em que aquele cliente decidiu se relacionar com aquela marca, eu entendo que tem o papel do vendedor. O vendedor é um elo de fidelização muito importante, um elo de qualidade da relação muito importante. Só que o cliente decidiu se relacionar com aquela marca, ele está decidindo comprar o produto daquela marca. E aí, ele pode decidir em algum momento comprar por outro canal. A gente tem que fazer de forma que, se o cliente sempre quiser dar, vou colocar entre aspas aqui, sempre quiser dar créditos para o vendedor que o atende, qualquer canal tem que estar preparado para isso. Então, vou comprar pelo e-commerce, o meu e-commerce está preparado para que o cliente entre lá e dê crédito para aquele vendedor que sempre o atende, mesmo que ele queira comprar sozinho, da casa dele, naquele dia chuvoso, ele consegue lá, né? Falar, olha, eu costumo comprar com esse tal vendedor e é para ele que eu gostaria que fosse a comissão dessa venda. É o famoso código de vendedor hoje. Usar o código da vendedora. Então, os canais eles têm que estar preparados, mas precisa existir uma consciência coletiva de que os clientes são da marca, né? Perfeito. Para que a gente pense nas melhores ações de uma forma mais racional, para favorecer tanto ao cliente quanto ao negócio como um todo. Porque eu vejo uma avaliação sempre muito parcial, né? Então, a gente vai fazer um evento em loja. Perfeito. As vendedoras pedem, poxa, manda um e-mail marketing para falar para os clientes que vai ter um evento em loja, né? Agora a gente quer comunicar que a gente tem uma promoção nova ou que tem um lançamento novo. Não, eu prefiro comunicar ele sobre o lançamento. Perfeito. Não precisa mandar o e-mail. Não, mas a gente manda o e-mail, a gente fala, procure pela sua vendedora, mas não é a mesma coisa. Então, e eu estou dando um exemplo do e-mail, mas isso só como exemplo, porque talvez seja pequeno dentro do todo, né? Dentro do potencial total disso, né? Mas o ponto para mim é, a gestão com o cliente, ela tem que ser com uma ótica da marca, com uma ótica do marketing. Governança de clientes. Governança de clientes. Porque hoje, convivendo com marcas de luxo, trabalhando em projetos com marca de luxo, eu vejo que a governança do cliente principal da marca, o VIC, aquele cliente que está no topo da pirâmide, ela é feita puramente pelo vendedor. Dá um exemplo. No mercado de luxo internacional, essa é a área mais importante da empresa, né? O famoso VIC, Very Important Client, né? Nem Customer, é Client.
e você tem uma gestão, e eu vi isso por Farfetch, eu vi isso nos benches internacionais, onde se um cliente cai de quadrante, a marca inteira se mobiliza para aquele cliente não cair. Né? É uma área extremamente... A gente está falando aí de 5% dos clientes representam 40%, 50%, até 60% do faturamento, Exato. dependendo da marca de luxo. Então é uma gestão, sim, que tem um vendedor responsável, mas você tem uma outra equipe por trás olhando isso com muito rigor. E isso é governança, né? É a partir do momento que eu tenho ali um controle também sobre a base de clientes daquelas vendedoras que podem mudar, que podem estar no mês ruim, que podem ter tirado uma licença, que podem não estar mais a fim de trabalhar como trabalhavam antes, a gente não consegue perder esse laço. Como isso é feito na Patibo hoje? É isso. Você tocou nos pontos. Todos esses pods que você colocou, eles acontecem. Eles acontecem na vida real. Eles acontecem. A consultora, né, a vendedora, ela sai de licença, ela tira férias, ela deixa a marca porque ela vai para uma outra, Sim. para uma outra. A gente tá falando com gente, né? A gente tá falando com gente, São com pessoas, gente, são pessoas. Exatamente. Então, tudo isso que você falou que pode, acontece. E esse, para mim, é um dos pontos de muita importância para a gente entender, para que todos entendam de que a relação do cliente, em última instância, é com a marca. E a gente cria regras. Perfeito. Tem que criar regras. Tem que criar regras. Não tem jeito, né? Senão você fica muito solto. Se não tem governança, você não tem A gente medição. cria regras para que exatamente quando a gente passa por esse tipo de situação, o negócio não seja penalizado e o cliente também não seja penalizado. Porque o negócio ele pode ser penalizado no sentido em que naquele mês a consultora que se relaciona com alguns bons clientes importantes sai de licença e a gente não conseguiu ela não deu atenção para aqueles clientes, os clientes não vieram comprar aquele mês, né? A empresa perde faturamento. Da mesma forma, eu sempre gosto de pensar que o cliente pode não ter ficado feliz aquele mês, porque se ele está acostumado a comprar todos os meses com atendimento excelente da consultora, que lembra ele, que ajuda ele a fazer a escolha, opa, por que isso não aconteceu esse mês com a Patibo, mas aconteceu com a marca A, com a marca B e com a marca C? Então o cliente ele deixou de ficar feliz com a gente deixou de entregar valor para o cliente por uma falta de governança, para cobrir exatamente esses momentos. Então, as regras estão aí para isso, né? A gente precisa ter regra para quando sai uma consultora, né? Como que a gente pega os clientes que estavam ali na relação direta com ela e redistribui, né? Qual o papel da gerente nesse momento? Eu gosto muito, lá na Patibo a gente envolve muito as gerentes da loja nesse momento de transição de carteira de uma vendedora A para uma B. Eu falo que a gerente ela é dona da base da loja dela e hierarquicamente, né? Se a gerente também não sabe com qual cliente tá, qual vendedor, qualquer mudança, ela que vai sentir. E ela que vai perder faturamento, consequentemente quem tá acima e é uma cadeia, né? Mas eu acho que esse é um ponto extremamente importante que você levantou. Então você tem que criar regra para cada momento, tem o papel da gerente, tem o papel central, que é, olha, eu tô analisando aqui, né? Tem vários clientes muito importantes na sua loja, na sua região, que esse mês não transacionaram com a marca ainda. O que está acontecendo? E aí, buscar entender para construir, né? Que tipo de comunicação já foi feita? Já falou com os clientes esse mês? O que está vindo de feedback? O que não está? Será que a gente tem alguma outra solução para trazer esse cliente para a loja, né? Para trazer esse cliente para compra, para conversão dentro desse mês? Então, a central consegue, através dessa gestão, questionar e buscar soluções. E a solução talvez não passe pela mão da vendedora, a depender da solução. Pode passar por uma solução direta que vai apoiar a vendedora, inclusive, né? Então, acho que é um pouco sobre isso. Um dos temas que eu tenho tratado muito com os nossos projetos, esse ano ainda mais forte, é o principal KPI do varejo hoje é cliente. Assim, não é mais venda. Se a gente... O varejista que olha a venda, ele olha pro imediato. E óbvio que todo mundo tá olhando venda todo dia. Mas o varejista que não olha cliente, ele não tá olhando para futuro. Ele não tá olhando para recorrência. Né? Cada vez é mais caro trazer um cliente, cada vez mais difícil manter um cliente. E um mês, numa marca como a Patibo, em várias marcas, pode acabar a relação. Porque um mês o cliente não comprando, ele é fidelizado por outra marca, ele entendeu que a outra marca tem alguns outros benefícios e ele pode realmente migrar. Né? Eu vejo que quando a gente fala de cliente...
é mais importante que falar de venda, muitas vezes. É muito comum, Paulo, e você está, né, dentro de muitas empresas grandes, mas é muito comum ainda em empresas maduras, do ponto de vista de negócio, mas você não vê o indicador de CAC na ponta da língua dos gestores de venda e marketing. Você não vê o indicador de lifetime value, né, ou do valor desse cliente no tempo. Esses indicadores, muitas vezes, eles não estão na ponta da língua dos principais gestores. Às vezes, eles até são calculados. São pouquíssimos gerentes de loja que sabem falar da base da loja dele. Pouquíssimos. Exatamente. Muitas vezes são indicadores que foram calculados lá pela área de CRM. Pela área de CRM, é exatamente isso. Você escuta isso e aí chega esse relatório, né? Vai lá pro diretor, pro CEO, que acaba vendo isso, né? Que depois tem que, quando vai falar com o investidor, isso acaba sendo uma pergunta relevante, uma pergunta importante. Mas olha aqui, né? Que dicotomia. Lá, né, no alto clero, numa relação com o investidor, esse é um ponto que é abordado, mas no dia a dia da operação, tem muitos que ainda não estão se preocupando. E mais do que se preocupando, não estão entendendo como movimenta a loja com isso. O efeito disso no resultado do negócio. Que isso é o que importa. Porque saber se o CAC é 100, 200, 300... O que importa é eu ter esses dados para conseguir atuar no dia a dia. Exato. Porque sim, hoje, com estratégia de cliente, você consegue mudar o resultado da loja. Isso é fato. Assim, você vai saber com qual cliente você vai estressar mais, qual cliente você vai estressar menos, qual cliente você vai ter que fazer uma reativação diferente, porque você sabe os riscos que você tem na sua base. Então, e o varejo ainda precisa disso. E é muito comum assim, né, Paulo? Você deve escutar isso também. Porque tem os clientes que a gente configura lá, os clientes, vamos chamar de perdidos, né? Ou aqueles que estão há um tempo sem comprar com a marca, né? Então, aí a gente fala, gente, precisamos fazer uma ação, né, para reengajar esses clientes. Como é que a gente traz esse cliente de volta, né? E passa por diversas estratégias, né? Desde fazer uma pesquisa para entender, para ver como você pode abordar novamente. Mas chega num ponto que você vai lá e fala assim, então aqui está a estratégia, aqui está a base, vamos voltar a falar com esses clientes. É muito comum as vendedoras falarem assim, não, mas eu não quero falar com esse cliente, porque esse cliente não dá retorno, né? E aí é importante a questão da explicação, porque um cliente fidelizado, eu falo que é o tiro certo, né? Você manda... É muito mais fácil você falar quem está comprando de você. Você manda, ele responde e tá tudo certo. Para essa base de clientes, vamos chamar perdidos ou adormecidos, você tem que falar com muito mais clientes para conseguir ter um retorno, né? Assim, não é 1 para 1, é 1 para 10, né? Você começa a falar qual que é a conversão dessa base, 10%, 5%, enquanto na de fidelizados é quase 1 para 1, né? Você tem ali no mercado de luxo, é isso, é quase 1 para 1. Então, elas falam assim, nossa, mas é muito tempo. Mas soma de 10 em 10%, qual o valor que isso aqui traz para o seu faturamento? E aí, juntos, a gente tem que sim encontrar uma equação para o tempo, né? Então, precisa de quanto tempo para essa base? Então, é você, vendedora, que vai fazer? Ou a gente pode ter uma estratégia que te apoie, né? E agora, a inteligência artificial, por exemplo, está aí a serviço, né, de ajudar. Exatamente. Você pode montar uma célula de personal shoppers, né, ainda menos automatizado, mas que pode apoiar fazer esse trabalho. E uma vez que esse cliente aquece novamente, você pode de novo estimular que esse cliente volta para a loja, porque o cliente omnichannel, ele traz mais valor para a marca, né? Então, ele, além das estatísticas que ele compra mais, ele tá ali com a marca o tempo todo. Exato. Ele sabe onde ele pode consumir a marca. Exatamente. Então, é sobre isso, né? Sobre entender a importância, entender que a estratégia de ativar um cliente desse perfil mais fidelizado é diferente de um perfil menos fidelizado. Como que você vai organizar o seu tempo, né, para se relacionar com esses clientes e montar de fato e trazer o faturamento e fazer crescer. Então é sobre essa estratégia, né? Eu acho muito bacana porque ainda a estratégia de CRM muitas vezes está no departamento e não dentro da loja, né? E hoje a estratégia de CRM ela tem que estar pela governança no departamento, mas ela tem que refletir dentro da loja porque é loja, é relacionamento. E se a gente usar dados ali para implementar, tudo fica muito melhor. Mudando um pouquinho de tema, vamos falar sobre Patibô, né? Eu acho que quando a gente fala de Patibô, a gente está falando de uma das marcas mais relevantes em termos autorais do Brasil, porque a gente sempre teve uma moda brasileira muito autoral. Só que poucas marcas conseguiram romper. O que eu digo é romper? Ganhar escala sem perder esse DNA de marca e internacionalizar. Vamos por duas partes. Primeiro, vamos falar de DNA de marca.
que hoje é a Patibô em termos de DNA? O que representa? O que a marca representa hoje? Você sabe que é comum, né? No mercado do luxo existe essa história do DNA, né? Muito mais forte do que em varejos menos, né? Mais massivos, né? E eu sempre fico pensando no DNA da Patibô, né? Para refletir se isso tá no dia a dia do meu trabalho, né? E eu vou te falar uma coisa e depois vou sustentar. Para mim, o DNA da Patibô se sustenta nos detalhes, tá? Esse, para mim, é o DNA da Patibô. E aí, eu falo assim, a Patibô, ela conseguiu levar o craftsmanship, né? Que é essa artesania, né? A maestria de costura artesanal pro ready to wear. Em escala. Exatamente. É muito comum você ver isso em sob demanda, né? Então você vai lá em alguém que faz o sob demanda para você consegue ver essa excelência, né, do craftsmanship, mas no sob demanda. Quando a gente fala de ready to wear, eu falo então que esse para mim é o principal ponto de sucesso da Patibô, de como que ela conseguiu levar o craftsmanship ready to wear em escala. E para fazer isso, precisa de muita atenção a detalhes, né? Porque senão esse DNA não se sustenta. Você vai começar a escalar e lá na frente tem muitas roupas que não estão bem costuradas, bem acabadas, com a modelagem perfeita. Então, são detalhes que passam pela modelagem, pela costura, pelo bordado feito à mão com excelência, pelas estampas que são autorais e desenhadas à mão, né? Tudo ali tem um handmade muito forte por trás ali, né? O feito à mão é muito forte, né? Então, para mim, o DNA dessa marca é os detalhes, né? É a experiência que você depois consegue proporcionar dentro de loja, com detalhes. Tudo isso que a gente estava falando aqui de relação com o cliente. Então, isso pra gente é um direcional muito forte. Não significa que a gente não tem muitas evoluções a fazer, muitas melhorias, muitos projetos. A gente tem, mas isso é o que direciona a gente o tempo inteiro, né? Essa atenção ao detalhe de uma forma muito 360. Mas se a gente levar para essa ótica de produto, eu diria que é isso. Conseguimos levar esse craftsmanship ready to wear em escala. Isso é algo muito difícil. E eu vou tentar entrar nesse ponto agora contigo. Ó, quantas lojas hoje nós temos da Patibô? 17 lojas no Brasil. 17 lojas no Brasil. 2 nos Estados Unidos. 2 nos Estados Unidos. Quantas operações multimarca, mais ou menos, hoje estão com Patibô? No Brasil, em torno de umas 120, né? Fora do Brasil, a gente tem ali bastante operações, mas também acima de 100 operações, né? Sendo que muitas fora do Brasil são as lojas de departamento de luxo, né? Que não existe no Brasil, né? Mais hoje em dia. O modelo de atacado do Brasil é diferente do modelo do resto do mundo. Eu tô te perguntando isso porque a gente tá falando de volume. Assim, independente... Assim, a gente tá falando 17 próprias, mais 200 operações de atacado, mais e-com dos 2 países. A gente tá falando, sim, de volume de produto, né? A gente não tem uma produção pequena. Como esse detalhe... artesania, né? Como todo esse detalhe, ele consegue se manter, mas também tendo escala. Então, eu acho que aí, né, tem um papel muito importante da Patrícia, né? Porque a Patrícia, ela é a nossa estilista, né? Além de fundadora da marca, né? CEO da marca, ela é a nossa estilista. E ela é muito rigorosa, né, com isso tudo, né? Então, desde o início, né, quando ela está ali aprovando e desenhando os estilos, porque começa ali na modelagem, começa na estampa, começa na ideia. Então, é pensar o que vai ser possível, de fato, representar a marca e, ao mesmo tempo, ser produzido, né? Então, ter um conhecimento da cadeia importantíssimo para que isso aconteça, né? Conferências de qualidade, né, ao longo do processo. E uma coisa que eu deixei de falar é que, assim, além da escala, né? Muitos que conhecem a Patrícia Bonaldi ainda antes de virar Patibô, conhecem como uma marca que começou ali vendendo vestidos de festa, né? Perfeito. Essa marca hoje, ela extrapolou muito isso, né? É uma das partes da marca. Hoje ela vai do beachwear
ao gala. Eu falo que ela tá até acima do vestido da festa, né? Porque ela vai pro gala até. Pois tem Beyoncé, né, usando, exato. né? Então... Pô, não é qualquer marca que Beyoncé usa. Então eu diria, isso já seria difícil só com vestidos de festa. Sim, muito. Não seria fácil. Exato. Agora você levar exatamente esse mesmo racional para todas essas categorias, né? Perfeito. Pro casual, pro beachwear, pro resort, pro gala, sempre pensando da mesma forma, né? Carregando esse mesmo DNA, é isso. Precisa de muito processo, precisa de muito rigor, precisa de muito talento, né? Talento em fazer uma modelagem que vai vestir muito bem, mas ao mesmo tempo eu consigo produzir em escala, ter bom controle e relacionamento com a cadeia, né? Então acho que é sobre isso. A gente fala hoje, principalmente quando a gente vê grandes grupos de moda brasileiro, grandes grupos de moda internacional, que eu não vou falar que se abre mão da qualidade, mas todo rigor, até para você ter uma produção muito grande, ele acaba não sendo aquele mesmo rigor da marca quando tinha 10, 15 operações. Vamos falar de futuro um pouquinho com essa pergunta. A Patrícia, a Patibô quer crescer como marca, certo? Sim. Você tá aqui por isso. Como manter realmente esse DNA de artesania pensando em crescimento, né? Porque as duas coisas são difíceis de entrar na mesma frase. Como fazer isso acontecer? Ou como vocês estão preparando para isso acontecer? E eu acho que aqui a gente entra em um dos pilares muito importantes, né, do segmento aqui, que é o desenvolvimento da cadeia de produção, né? Então, eu vejo aqui que tem alguns pilares que a gente atua lá na Patibô, né? Um pilar é desenvolvimento de cadeia fora do Brasil, né? Então, até na Ásia, né? Então, a gente e pro nosso caso, não é necessariamente por custo, tá? Porque muita gente, boa parte do mercado da moda hoje do Brasil é produzida na China, né? Muito por uma questão de custo. Ficou muito barato produzir na China. No nosso caso, o custo não é a principal equação, porque o nosso produto tem uma complexidade de produção tamanha que o custo muitas vezes fica igual, às vezes mais caro do que o do Brasil a mesma peça. Mas é importante desenvolver a cadeia lá. E esse é um trabalho que a Patrícia já começou há um tempo. Então, hoje a gente já tem cadeia desenvolvida na China. Já tem fornecedor que pode produzir uma peça da Patibô, um produto da Patibô. Então, tem lá. Então, o mercado desenvolveu uma capacidade extra. Dentro do Brasil, a mesma coisa. A gente precisa desenvolver melhores fornecedores, né? Então, a gente tem desde uma construção de time interno, capacitação nossa, né? Então, a gente tem uma nova diretora de operações que chegou para aportar mais senioridade para isso, construir os processos, melhorar as relações com os fornecedores, no sentido de desenvolver os fornecedores. E a gente tem projeto de desenvolver mão de obra, né? A gente tem o nosso projeto, né? Costurando Sonhos, que a gente forma bordadeiras. Porque bordadeiro... as bordadeiras é uma mão de obra escassa. E a gente forma a bordadeira sem o compromisso de que após a formação ela fique com a marca. Então, de fato... Dão pro mercado. É um trabalho social, né? Costurando Sonhos, que a gente cada vez mais vem dando atenção para esse projeto. É um projeto muito importante para a gente. Hoje ele roda muito, muito focado lá em Minas Gerais ainda, especialmente em Uberlândia, né? Então, um projeto que roda... Porque é a cidade da Patrícia. É a cidade onde se concentra a maior parte das nossas bordadeiras. Mas a gente leva o projeto para... A gente já teve o modelo de trazer as bordadeiras para dentro do nosso instituto lá e fazer a formação ali dentro, né? Do lado da nossa fábrica. A gente tem um modelo que a gente vai nas periferias e forma as bordadeiras na periferia. Então, tem diversas formas do nosso projeto trabalhar, mas isso é muito importante, porque tem parte do desenvolvimento de cadeia que envolve muito mais o corte, a costura. Não que seja fácil, porque a nossa modelagem não é fácil. É uma modelagem muito rica em detalhes, muito vanguardista, muito autoral, né? Mas aqui a gente encontra o desenvolvimento muito com os parceiros. Agora, a mão de obra de bordado, e a gente tem muitas roupas com bordado, você já esteve na nossa loja, né? Essa é uma mão de obra que a gente se dedica bastante para desenvolver. Porque aqui a gente não consegue necessariamente desenvolver junto dos parceiros.
né? Então, É muito comum quando eu contrato um produto de um parceiro, ele corta, costura e a finalização a gente recebe e coordena com as bordadeiras. Até mesmo quando vem produto da China, né? Da Índia, produtos que vêm de lá semi-acabados. A gente muitas vezes finaliza ele aqui com parte do bordado ou a totalidade do bordado que aquela roupa pede, né? Eu tava... a última semana eu escutei aquele podcast Acquired. Não sei se você já ouviu falar do Acquired. E tem um episódio da Hermès, né? E contando a história da Hermès, assim, recomendo profundamente. É bem profundo. E ele tava contando hoje tem 4.000 artesãos que fazem as bolsas e não tem artesão no mercado. Então, a Hermès é a responsável por formar esses artesãos e garantir que eles tenham capacidade para poder fazer uma bolsa, para poder trabalhar com um artigo de couro, porque ali é tudo feito por eles, né? E eu fico pensando que a gente às vezes só olha o glamour, né? A gente só olha ali o preço do produto ou que o produto estava na Beyoncé. Mas a gente esquece que tem uma cadeia por trás muito grande pensando para isso acontecer. Sim, e um vestido desse, né, leva às vezes 30 dias ou mais para ser bordado à mão, né? E é isso. Quando eu cheguei na empresa, eu falei, quem são os principais fornecedores, né? Você tá acostumado a quem são os principais fornecedores? Sim. E aí você vai ver, assim, só ali na última etapa do processo, ali nas bordadeiras, aqui tem muitos fornecedores, sei lá, 150 fornecedores, mas tudo isso são pequenas facções, né? São pequenas que muitas são individuais, muitas são grupos pequenos de bordadeiras. Então, é muito diferente de uma cadeia mais massiva, né? Então, foi um contato importante conhecer isso daqui e ver o poder dessa artesania, dessa formação de... E a gente já formou mais, você falou da Hermès, a gente já formou mais de 500 bordadeiras no Brasil, através do nosso projeto. Legal, né? Que bacana. Marca global. Eu conversei até com o Red no momento dos Estados Unidos, né? E a gente falou muito sobre marca global. É uma marca brasileira que tem, sim, características, mas que está preparada para o mercado global. Conta um pouquinho dessa diferença de ser uma marca brasileira com brasilidade e uma marca global. A gente, né, tem discutido bastante essa história do posicionamento, porque a tese de expansão internacional, ela vem se fortalecendo cada vez mais, né? Ela já é uma verdade e vem se fortalecendo cada vez mais. E a gente tem se posicionado muito, Paulo, como uma marca global que leva essa criatividade brasileira em tudo que faz, né? Inclusive, a gente lançou essa semana Essa semana não, né? Já tem quase um mês. É que passa tão rápido, mas tem quase um mês a gente lançou a nossa nova categoria de produtos, que são os sapatos. Né? Lançamos primeiro no Brasil e semana passada foi nos Estados Unidos. E é simbólico para mim, né? A frase que a gente colocou na caixa do sapato, que é From Brazil with Love, né? Então é assim, a gente é uma marca global, mas que posiciona essa criatividade brasileira na entrega do produto, né? E isso é um dos nossos diferenciais, eu diria, inclusive, né? Essa criatividade que só o Brasil tem e que só o Brasil tem, eu acho que nessa potência toda, e que a Patrícia consegue representar muito bem, né? Porque a Patrícia, ela trabalha de uma forma bold, né? Então, assim, ela vai buscar, de fato, personalidade, tem muito maximalismo no que a gente faz. Então, é levar isso ao extremo dentro de um conceito de uma marca que é global, porque a gente precisa atender aquele mercado. Se o mercado... A gente tem que usar essa criatividade dentro do contexto que o mercado pede e gosta. E, óbvio, né? Foi passando por alguns aprendizados ao longo desses últimos anos. Foi 2021 que lançou a loja. Que abriu a loja em Nova York. Mas a gente está com operação lá desde 2017, né? Com o atacado. E-commerce, né? Depois loja veio 3, 4 anos depois. Foi bem no pós-pandêmico ali, né? A loja. Então, a gente tem um longo aprendizado já de mudança de portfólio, de ver o que funciona mais, o que funciona menos. E acho que ainda tem muito por vir de aprendizagem de portfólio, porque daqui a pouco a gente começa a encontrar um cliente europeu, que já é um pouco diferente do americano. Então, tem bastante evolução ainda por vir, mas o importante é como a gente atende esse desejo global,
levando a criatividade brasileira, né? Levando que o design brasileiro, que o talento da Patrícia tem para oferecer para esse público de lá, que é o que nos diferencia, né, no final das contas. Senão a gente brigaria no mercado internacional muito mais difícil ainda, né? Você tem N opções para aquilo que não é diferente, né? E a loja posicionada no Sorro, eu lembro quando eu fui na loja, a rua da loja só tem os big names, né? Exato. Você tá ali com os maiores nomes do mundo, com os maiores maisons do mundo. Então, competir, e é uma competição sim, competir você precisa estar muito antenado que essas marcas estão fazendo, mas trazer um savoir-faire brasileiro, né? Exatamente. Que eu acho que é isso que vai fazer acontecer. Diferenças estruturais, tá? Porque eu acho que muita gente, muitas marcas que também estão nos assistindo, ou sonham ou já tentaram a internacionalização, né? Que é algo notável para uma marca brasileira, vindo de tantos desafios que nós temos econômicos, impostos. O produto brasileiro ele chega mais caro, ele chega menos competitivo. Conta quais são as principais diferenças quando a gente fala de primeiro produto, depois cliente. Primeiro eu queria falar um pouquinho de produto, mas depois eu queria falar também um pouco de cliente. Essas diferenças entre Brasil e Estados Unidos. Você sabe que eu tenho sido bastante procurado por amigos de mercado, né? Que estão querendo levar a marca para fora, porque de fato é um mercado enorme, né? Quando você fala de Estados Unidos, né? Uma economia muito maior que a brasileira, né? Tem Europa, então sair do Brasil tem uma grande vantagem para as marcas, né? E o que eu converso bastante é assim, tem que tentar buscar qual é o diferencial que a marca vai levar para fora. Né? Qual é esse diferencial Perfeito. que a marca vai levar? Porque o mercado lá, ele é um mercado muito mais competitivo. Se o diferencial que você vai levar enquanto produto não tiver muito claro e você não entender que aquilo de fato vai ter uma aceitação e um desejo daquele consumidor, pode ser um custo, só um custo, a sua tentativa de internacionalização, né? Então, o case, né? A gente sempre vem um pouco à mente o case da Havaianas, né? Como um case de uma marca que conseguiu se internacionalizar. Eu acho que fica muito claro, né? O diferencial de produto que a Havaiana leva para fora do Brasil. Porque você não encontra uma Havaiana fora do Brasil. Não. Né? Não. Então, podia ter sido um risco a aceitação. Levamos, tentamos, o cliente não aceitou. Mas uma vez que aceitou, ela levou um grande diferencial de produto. E acho que esse case é extremamente pertinente. Eu não sei se você sabe, mas eu fiz uma consultoria para Havaianas na Austrália. Eu fui morar na Austrália 3 meses. Olha que legal. Para a Austrália, a Havaianas da Austrália é por uma distribuidora. E eles queriam trazer de novo a brasilidade para Havaianas, porque a Havaianas já tinha virado uma marca local. Olha isso, assim. Ninguém sabia que a marca era brasileira, de tanto que ela entrou em uma categoria, né? A Havaianas virou uma categoria mundial de flip-flops, né? E é uma Havaianas hoje, mas eu falo isso, você encontra Havaianas no Le Bon Marché, você encontra Havaianas na banca de jornal, né? Mas ela tem uma categoria, um diferencial que é só dela. Ela entrega um diferencial de produto muito forte, né? Porque era um produto que não existia fora. E aí soma isso, né? Com a brasilidade que o marketing agrega ao produto, né? Isso fica ainda mais diferente, né? Isso fica ainda mais desejável, né? No mercado. Então, no fim, Paulo, é isso, né? Sobre garantir, né? Ou buscar ao máximo que seu produto vai levar um diferencial. Porque senão eles fazem. Senão eles fazem, e tem muita, não é só fazem, eles têm muitas opções, né? E eu acho que aí esse é um ponto que fortalece bastante a Patrícia, né? Quando a gente vai olhar para o mercado internacional, a gente não encontra N Patrícias, né? A gente não encontra o bordado da maneira como é, a gente não encontra. Como é a modelagem, né? O feminismo, o que está ali por trás daquela modelagem, né? Que é enaltecer a feminilidade, não o feminismo, mas a feminilidade, né? Das nossas roupas, o maximalismo. Então, assim, tudo isso gera um diferencial. Podia ter um risco de aceitação? Podia. Mas eu acho que nesse aspecto a gente até se fortalece, porque os gringos, via de regra, eles aceitam muito esses produtos mais autorais. Eles até valorizam mais do que o brasileiro, eu diria. O brasileiro está num processo de dar mais valor para isso. Cada vez mais. Cada vez mais, mas ainda se vê o artesanato no Brasil como uma coisa de segunda mão. E o gringo ele já vê diferente, ele vê como o primeiro da lista, né? Exatamente. Então, acho que a Patrícia teve, né, assim,
a sorte ou o talento de construir um negócio que teve uma dupla aceitação, assim, de negócio, né? Porque traz um craftsmanship, um handmade, que o gringo vê muito valor nisso, né? Ele valoriza esse trabalho autoral, né? E, ao mesmo tempo, um produto que ele é diferenciado, né? Você vai lá, você não vai encontrar muitos vestidos como o da Patrícia, né? É um trabalho realmente diferenciado. E cliente, a gente falou de produto, né? E eu sei que tem às vezes uma tradução de produto, coleção, mas e o cliente? Como é a cliente que compra Patrícia Bonaldi fora do país e a cliente que compra Patrícia Bonaldi no Brasil? Então, você sabe que muito me pergunta, né, se os clientes da Patrícia Bonaldi, né, ou da Patibô, né, da Patibô fora do Brasil, se são brasileiros, né? Então, a resposta eu já posso dizer, não. Não são brasileiros, tá? Óbvio que tem brasileiro que também compra lá, mas não é o que faz o nosso negócio ser bem sucedido lá, né? Então, quando a gente vai para Nova York, tem um mercado de turismo muito grande, né? Além dos americanos que fazem turismo em Nova York, tem um mercado de turismo para europeu enorme, asiático. Então, a gente atende, de fato, ali um mercado global e muitos turistas, né? Até por onde a nossa loja está posicionada no Sorro. Então, a gente vem já construindo, né, uma carteira de clientes fidelizados, né, nova-iorquinos ou da região já, mas temos um fluxo de turistas bem grandes que conhecem a marca, gostam da marca, compram a marca. Então, o primeiro ponto é esse. Não são brasileiros na essência. Em Miami, a gente tem, além de turismo, mas ali a gente já tem uma comunidade mais latina. Perfeito. Né? Uma comunidade latina interessante também. Então, ali a gente tem americanos, gringos de outras regiões e uma comunidade latina mais forte também, né? Que também gosta muito, né? A nossa marca, ela traz... ela traz sensualidade, mas ela traz mais sensualidade, ela traz muita elegância e esse detalhe mesmo. Traz ousadia, ela traz isso ao mesmo tempo que traz o detalhe, traz a elegância, né? Traz a beleza, mas então, no fim das contas, a gente tem públicos distintos e nos Estados Unidos, eu acho que a cada loja que a gente abrir, a gente vai viver uma realidade um pouquinho diferente. A gente projeta uma coisa lá em Los Angeles, por exemplo, já vai ser um público diferente de Miami, do Sul. Então, a gente vai aprendendo com onde a nossa loja se posiciona, mas o mais importante é a gente já precisou, enquanto marca, enquanto negócio, a se relacionar com um cliente que não é brasileiro. Eu acho que esse é um ponto importante. Ok. Acho que é importante isso porque não é uma marca para brasileiros consumirem quando não estão no Brasil ou quando moram lá. É uma marca que está falando com as tendências e realmente está fazendo um outro tipo de negócio para esse cliente, né? Trazendo o DNA da marca, mas trabalhando com outro tipo de negócio, com outras vertentes. É um cliente que valoriza o autoral, que é fashionista, né? Que quer usar o produto de uma designer, né, com a força e potência da Patrícia Bonaldi. Então, é sobre isso, no fim das contas. Jornada do cliente, que é um tema que a gente está trabalhando muito forte nesse início de semestre, né, nesse início de 2026. O que é jornada do cliente para o Eduardo? E depois para a marca Patibô, assim, o que o Eduardo acha que é a perfeita jornada de cliente? Depois, o que a gente faz na Patibô para essa jornada ser o mais próximo de perfeita possível? E eu uso sempre a palavra perfeita porque é a nossa obsessão, tá? É a nossa obsessão. Quando eu penso na jornada do cliente, Paulo, eu gosto de pensar na jornada desde quando o cliente toma conhecimento da marca. Perfeito. Tá? Porque a gente poderia já caminhar para dentro da loja ou para dentro do site, mas eu gosto de sempre lá no começo, né? Como que o cliente está conhecendo a nossa marca? Quais são os pontos de contato? Qual história está sendo contada nesses pontos de contato? O que o cliente está valorizando ou está começando a demonstrar desejo lá nos primeiros pontos de contato? Então, logo que eu cheguei na Patibô, né, eu fui olhar um pouco de tudo como a gente estava investindo e alocando capital em marketing para contar sobre a nossa marca, né, num lado mais de... Mas eu não gosto muito de falar muito dessa forma mais tradicional, mas muito mais ali no investimento, um pouco de awareness dessa marca. Perfeito. Né?
Eu também não gosto dessa expressão, tá? Mas é isso. É assim, mais compreensível. É como eu conto a história. É o investimento que eu conto a história. Exato, é mais compreensível, mas o ponto é assim... É identificar os pontos de contato em que os clientes podem e conhecem a marca Patibô. E o que eu estou colocando ali nesse primeiro ponto de contato, né? Qual a história, qual a narrativa que eu estou contando ali? Porque a narrativa que eu conto ali, ela começa a determinar muito da relação do cliente com a marca dali para frente. Então, é mais sobre produto ou mais sobre marca? Sobre as duas coisas, mas o que não poderia ser, por exemplo, né? Salvo momentos muito específicos, mas eu não poderia estar ali fazendo awareness com promoção, né? Eu não poderia ali estar fazendo awareness ali com markdown, mudança de coleção, né? Então, ali eu quero contar dos diferenciais da marca. A gente falou aqui, né, do DNA, então esse craftsmanship, como que a nossa produção é feita, como que o nosso design é pensado, o que as nossas estampas são proprietárias, são desenhadas à mão, depois levadas para o tecido, que os bordados das roupas são manuais, né? Então, assim, tem um misto de diferencial de produto e marca, né? Porque também a marca, para mim, é como que o marketing leva, né? Todo depois, a forma de contar a história, né? É mostrar o produto, mas a forma de contar a história. Então, é mostrar também a feminilidade, o maximalismo, né? E aí tem muito a ver com como tá feita essa produção, né? Em que contexto. Eu gosto muito de falar de contexto de uso quando a gente vai falar de um awareness. Então, uma mulher que está preparada para sair para um evento de gala é um contexto que eu posso, né, encontrar um cliente pela primeira vez que está procurando um vestido de gala. Ou uma mulher que está num contexto de praia, resort, de férias, é um outro contexto, né? Que alguém pode tomar contato com essa marca, né? Então, entrar pelo beach. Então, tem contexto, tem produto. E tem a narrativa da marca que amarra isso tudo, né? Então, começa ali. Bom, o cliente veio, né? Ele vai engajando com a gente até que ele vai chegar... Vou percorrer um caminho mais curto aqui, até que ele vai chegar na nossa loja ou no nosso site, né? Aí eu acho que é onde entra muito pragmatismo. Ok. Para discutir essa jornada, né? Essa semana, inclusive, a gente estava discutindo a jornada de atendimento em loja, né? Quando o cliente chega, né? Então, tem as teorias clássicas, né? Dos 5 passos da venda, 7 passos da venda, cada um determina, né? Mas quando você recebe o cliente, como que você recebe? Né? O que é importante para a marca, para a Patibô, neste momento de receber? E eu acho que você falou uma coisa importante, porque assim, e a gente na Pecom faz isso, tem a teoria da venda, mas cada marca tem o seu approach. E isso é importantíssimo. Eu vou dar 2 exemplos aqui, vou permitir dar 2 exemplos. Eu estava numa operação agora em Maceió, na Abis, uma operação popular de calçado, e uma coisa que eu sempre falei para as marcas é: não chamem cliente na vitrine, não fiquem parados esperando o cliente. Eu cheguei lá na marca, era um paredão. Eu falei, gente, mas Paulo, assim funciona, e eu vi na prática, porque é cultural da marca chamar o cliente na vitrine. Aí eu fiquei sabendo de casos que marcas que inauguram lá não fazem isso, o cliente se sente não convidado a entrar. Culturalmente, regionalmente, né? E aí, outra marca, que aí eu não vou citar o nome, a gente fez um cliente oculto e a gente identificou que os vendedores não sorriam em nenhum momento. E o sorriso era a principal mudança que a gente precisava nessa entrada. É claro que os passos são os mesmos das 2 marcas? Sim, mas com uma diferença absurda. Um eu preciso na vitrine falar pro cliente, vem aqui dentro que eu vou te mostrar. E o outro eu preciso só sorrir pro cliente poder perguntar algo para ter uma interação. E é exatamente o que você falou. Isso. Então a gente estava discutindo o que é importante para nós. Para vocês. Mas tentando resumir, porque aí eu falo que tem que ter pragmatismo, porque depois, dado que a gente já tem uma escala, são 17 lojas, a gente depois tem que treinar, né? Perfeito. Tem um turnover de vendedor, etc. Então tem que treinar. O pragmatismo vem aí, né? Perfeito. Em traduzir o que a gente quer em treinamento. Para que isso seja de fato replicado, né? E executado lá na ponta, levar o que a gente acredita para execução. Mas a gente estava discutindo, então, o que a gente realmente quer. De uma forma muito resumida, a gente quer que o cliente se sinta em casa dentro da loja da Patibô, né? A gente quer que ele se sinta acolhido. Ao mesmo tempo,
que a gente quer que ele entenda que quem está ali atendendo, que a marca que está ali ofertando para ele um produto, que aquela marca ela tem autoridade para ofertar aquilo para ele. Que aquela marca, que aquelas pessoas que estão ali atendendo, elas sabem do que estão falando. Elas podem fazer uma recomendação para aquele cliente, elas podem ajudar a cliente com a sua melhor escolha. Elas entendem o que é a tendência. Então, ao mesmo tempo que a gente quer que a cliente se sinta em casa e tenha uma experiência muito prazerosa, né? A gente não quer aquela experiência de uma marca de luxo, que muitas vezes é uma experiência mais dura, né? Mais fria. Algumas vezes menos inclusiva. Isso não faz parte do que a gente quer. A gente quer ser inclusivo, a gente quer receber bem, mas a gente também quer colocar como um valor para aquela cliente que entra lá, que o time está preparado para vender aquela roupa para ela. Para ajudar ela com a solução que ela precisa. Porque tem cliente que entra e não sabe direito o que precisa. Né? Então, eu falo que a grande parte das clientes hoje, elas vão numa loja para serem surpreendidas, porque elas já viram tudo que a marca tem, elas já chegam na loja sabendo o que elas vão encontrar. Só que elas precisam ali, 92% dos brasileiros compram por influência, então elas precisam dali de uma pessoa que tá ali falando, ficou bonito. É isso, mais do que ficou bonito, a gente estava até falando esse dia, né? A gente falou uma frase que a gente falou que a gente quer que as nossas vendedoras falem, mas elas precisam se sentir seguras e preparadas e treinadas para isso. Então, isso também tem uma responsabilidade corporativa. Claro. Mas a frase é assim: Paulo, né? Ou cliente, confia em mim. Essa frase é importante, viu? Confia em mim. Essa frase é importante. Prova esse vestido que você vai ver como vai ficar perfeito. Reforçando a autoridade do vendedor. Reforçando a autoridade, né? E falando, vai ficar perfeito, porque a modelagem é incrível, né? Porque a estampa é autoral, porque você não vai ser... tem uma exclusividade nisso que você está comprando, porque embora a gente já tenha escala, né? Comparado com outras marcas, a gente é muito menor, né? Então, a chance de você encontrar 3 pessoas usando o mesmo vestido numa festa é pequena. É muito pequena, né? Então, assim, é levar esse lado, né? De falar, olha, isso aqui vai ficar muito bom, confia em mim, é uma tendência, você vai ficar, né? Você vai se destacar. Então, tem que entender também a necessidade até emocional da cliente, né? Então, cada cliente vai colocar um pouco da sua necessidade enquanto produto, enquanto emoção, e a gente conseguir entregar isso com os conhecimentos ligados ao nosso mercado, né? Que é o mercado da moda feminina, do lifestyle feminino, né? 3, indo já para o final, Edu, a gente está no começo de ano, né? Muita marca querendo rever processos, rever estrutura, fazer coisas diferentes. 3 sugestões para as marcas ou para os profissionais que estão nos assistindo para fazer essa jornada do cliente ficar quase perfeita. Eu falo que perfeito a gente não vai conseguir ter, mas a gente ter ali um máximo dessa jornada fluida dentro dos canais. Tá. Eu vou usar o exemplo da loja, porque eu acho que o físico ajuda a materializar, mas serve ipsis liter para o e-commerce. Perfeito. Tá? Eu posso fazer algum paralelo aqui. Mas, então, quando a gente vai para a loja, eu acho que uma dica é treinamento. Tá? Uma jornada bem feita demanda um time bem treinado, né? Porque eu fiz um processo seletivo, já contratei uma pessoa experiente. Ela, de fato, ela é experiente, ela é boa, você fez um bom processo, mas lá na outra loja, a intenção não era a mesma que a gente tem aqui. Boa. Então, treinamento, para mim, é muito importante. O cuidado com a loja, né? Ter uma loja, a manutenção da loja. Manutenção, perfeito. É importante, porque você está convidando a pessoa para a sala da sua casa ali, ou para a cozinha, da forma como você quer preferir, mas então tem que estar organizado, né? Tem que ter... eu gosto muito do sintoma, dos sentidos, né? Que você vai provocando na pessoa. Então, desde o cheiro da loja... Anestesia da loja, né? Anestesia da loja, exatamente a palavra que eu queria falar.
a sinestesia da loja, porque assim, é os sentidos que a gente desperta desde o olfato, então garantir que o aroma que a gente definiu para aquela loja, né, tá bem aplicado, que tá limpo o carpete, que a manutenção tá em dia. E fala completamente com o e-commerce. O banner tá com a cor certa, a letra, tipografia, a foto. Eu sou chato de entrar lá e falar assim, olha, essa palavra poderia estar em bold, porque ela é o que a gente quer. Ela é a que a gente quer destacar, ela tá passando Retail is detail. Exato, detalhe. Então, no caso da Patibô, eu falei lá no início, né, sobre detalhe. Sim. Não falei? Vamos voltar ao detalhe. Então, cuidado da manutenção da loja. E eu acho que um cuidado, mais do que o VM da loja, tá? Mas o cuidado com o produto, tá? Ok. No nosso caso, eu acho que isso vale para vários, mas no nosso caso, a gente está no mercado de luxo. Então, quando as vendedoras está dentro do treinamento, mas eu vou falar de um treinamento que é o treinamento de atender. E tem um treinamento aqui que é na forma de cuidar do produto. Perfeito. Né? De falar do produto. O nosso produto, a gente trata ele como uma joia. Nós temos produtos que são, de fato, joias dentro da loja. E que são mais caros que joias. Sim. Mas todos a gente quer tratar como joia. Então, a gente, quando vai manipular um produto, vai falar do produto, falar com o carinho que ele merece. Né? Então, são as dicas que e isso vale para o site também, né? Você entra numa página de produto com a descrição bem feita. Aquela foto linda. Com as fotos bem distribuídas, com um vídeo, né? Então, assim, tem as relações. Então, eu gosto de falar assim, que é o VM, mas além do VM da loja, é o cuidado que você vai ter com o produto ao manusear, ao levar ele para o provador, né? Ao mostrar para cliente que a gente valoriza esse produto. Se a gente valoriza o produto, aumenta a chance dela valorizar o produto. É tudo como a gente demonstra, né? Exatamente. Eu vejo algumas marcas de luxo manuseando com luva e você olha e fala, nossa, é realmente intocável, eu não posso ficar trabalhando de qualquer jeito com esse produto. Exatamente. E eu acho que tem o lado da relação com o cliente. Não vamos deixar passar, né? Eu dei dicas aqui, outra vez, 3 pontos que estão muito ligados a uma questão física, né? Mas eu acho que o relacionamento com o cliente é um pilar que, né, vem junto com isso aqui tudo, né? De como a gente conta do produto, como a gente atende, como a gente recebe. Mas a relação com o cliente, escolher os clientes certos para falar, né? A hora, entender a necessidade dos clientes. Nessa época do ano, eu acho que é sempre importante, mas nessa época do ano, não esquecer que a gente está num momento presenteável. Né? Então, a oportunidade de vender um presente, que seja um presente para a própria pessoa ou para alguém que ela vai querer presentear, não esqueça, o momento é esse, né? Não são muitos esses momentos que o presente é Exato. tão intenso, Importante, tão né? importante. Então, não esquecer desse momento. Mas acho que são essas algumas dicas. Edu, quero antes de mais nada te agradecer por esse bate-papo, que a gente falou um pouquinho da tua carreira, a gente falou um pouco sobre canais e sobre governança e terminou falando da Patibô, a marca que você hoje está levando aí com a receita, sendo esse Chief Revenue Officer, essa posição tão estratégica para uma marca que vem crescendo tanto e uma marca que realmente é um orgulho para os brasileiros, né? É orgulho ver uma marca no Sorro, numa loja de departamento internacional, não porque ela está lá, mas porque ela tem uma estratégia pensada num cliente global. Não só no cliente brasileiro, mas um cliente global. Como as pessoas te acham para poder continuar trocando figurinhas contigo? Bom, acho que o maior canal aqui profissional acaba sendo mesmo o LinkedIn, então acho que é fácil de me encontrar lá, não lembro exatamente. Eduardo B. Souza, se eu não me engano, mas a gente coloca na descrição do episódio. Por favor, não, acho que o LinkedIn é o caminho mais fácil. Estou aberto, podem me mandar mensagens, adoro responder, compartilhar e aprender também com as trocas que aparecem na rede. Eu queria te agradecer enormemente mais uma vez, me senti em casa aqui. Eu falei que eu me senti em casa. Foi uma excelente experiência, né? Muito obrigado, Paulo. Parabéns pelo projeto e muito sucesso aí também. Muito obrigado, Edu. Hoje a gente esteve aqui conversando sobre jornadas mais uma vez. Sobre como a jornada do cliente é importante para uma marca de luxo, para uma marca popular. E hoje a gente falou da Patibô, uma marca que cuida de um principal ponto da jornada, o detalhe. A jornada é feita por detalhes. A jornada é feita por touchpoints. E a Patibô consegue traduzir essa artesania, esse cuidado com detalhe dentro da sua jornada que transcende canal.
Uma jornada que é focada no cliente, para o cliente ter acesso a esse produto, como o Eduardo disse, se sentir em casa. Curta esse episódio, não deixe de compartilhar e vem com a gente nesse novo momento de jornada do cliente. Um beijo e até a próxima.